Carros usados têm alta nas vendas. Uma das razões pode ter sido a diferença de preço. De acordo com o IBGE, enquanto o preço dos veículos novos subiu em média 3,5%, o dos usados caiu 2,4%. Vans que fazem transporte escolar devem passar por recadastramento. As férias escolares estão quase acabando. Por conta disso, os motoristas de transporte escolar de Bauru têm até a próxima sexta-feira para fazer o recadastramento anual, que autoriza o exercício da atividade. Mário é um dos 131 motoristas de vans cadastrados na Endurbe e autorizados a fazer o transporte de alunos na cidade. Todos os anos ele fica atento ao prazo para colocar a documentação em dia. Eu acho importante o recadastramento porque é uma segurança para os pais, né? A partir do momento que você faz o recadastramento e pega o alvará, o pai tem como saber que eu estou regularizado. Para fazer o recadastramento é verificada toda a documentação do motorista e do veículo. Em seguida é feita a vistoria, que checa itens como a faixa de identificação de transporte escolar, os cintos de segurança, as travas nas janelas, que só podem abrir 10 centímetros, o extintor de incêndio, pneus e estepe e a parte elétrica, faróis e lanternas. Também é preciso pagar uma taxa de R$ 68,41. O período de recadastramento começou em 16 de dezembro e vai até esta sexta-feira. Cerca de 50% dos motoristas ainda não regularizaram a documentação. Quem perder o prazo pode ser multado em aproximadamente R$ 360. Além da multa por atraso na obtenção do alvará, os motoristas ainda podem ser multados novamente se forem flagrados transportando os alunos. Nós temos uma equipe de fiscais que ela corre todas as escolas diariamente. É uma escala de escola semanal, né? E diariamente eles procuram as escolas e vão verificando os veículos. E quem ainda não passou pelo recadastramento pode agendar a vistoria, pode e deve, né? Que é realizada em 2 períodos, das 8h30 às 11 da manhã e da 1 às 4 da tarde. Informações pelo telefone 3233-9091. A fiscalização de produtos escolares feita pelo Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM, nesta semana em todo o estado, encontrou irregularidades em 9% dos produtos. Ontem a gente acompanhou as medições. Em Bauru foram verificados 16 itens e 7 deles tinham algum problema. Os fabricantes foram autuados e têm 10 dias para apresentar defesa. A multa pode chegar a R$ 30 mil. Na maioria dos casos, a quantidade de produto não correspondia ao que era anunciado na embalagem. Um dos itens analisados em Bauru foi uma fita corretiva. A medição do IPEM apontou que dos 9 metros descritos no rótulo, faltavam 3 metros no conteúdo. Isso representa uma diferença de 34%. No site do IPEM você confere todas as irregularidades encontradas e o nome dos fabricantes. A Prefeitura de Bauru vai abrir em fevereiro o processo seletivo para estagiários de nível superior e técnico. As vagas são para as áreas de administração, direito, pedagogia, informática e engenharia civil. Os salários chegam em R$ 438, mais benefícios. Outras informações podem ser obtidas no edital completo, disponível no Diário Oficial do município. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. A gente faz agora um intervalo e logo depois você vai ver. Aumenta a venda de carros seminovos. A gente volta já já. De volta com o Unesp Notícias. Mesmo com o incentivo do governo, que diminuiu o imposto cobrado sobre os veículos 0 km, as vendas de carros novos caíram em 2013. Já o mercado de seminovos começou a se recuperar. Agora está nas mãos dos clientes a decisão sobre qual compra vale mais a pena. Renan é estudante universitário. Na hora de escolher o seu primeiro carro, optou pelo seminovo. No ano passado, ele comprou um modelo 2010. Eu optei mesmo porque é bem mais barato em relação a um carro novo, né?
E no momento, pelo menos agora que eu sou estudante, ainda era o que eu e minha família, tinha dinheiro para comprar. E esse foi o raciocínio feito por muitos brasileiros. Em 2013, a venda de veículos novos caiu 1,6%, enquanto a de carros usados cresceu 4,7%. Uma das razões pode ter sido a diferença de preço. De acordo com o IBGE, enquanto o preço dos veículos novos subiu em média 3,5%, o dos usados caiu 2,4%. Este carro 2013 é completo, está com 26 mil quilômetros rodados e ainda está na garantia de fábrica. Ele sai por aproximadamente R$40 mil. Um modelo como esse, só que 0 quilômetro, não sai por menos de R$52 mil. Mas, ainda com a diferença significativa nos preços, tem gente que prefere o carro novo. O preço tá bom, sim, do seminovo. Tá um preço bom. Meus pais de carro, eu gostei dos preços. Compensa em relação a um carro 0 quilômetro? Ainda acho que não, né? O zero é melhor, né? Antes da compra, é importante considerar a depreciação. De acordo com especialistas, um carro ao sair da concessionária tem uma desvalorização de 20%, além dos gastos com a documentação. A pessoa vai tirar o zero, ela tem que desembolsar um valor alto com documentação, enquanto o seminovo ela desembolsa somente até menos que a metade. Então isso faz também com que a pessoa, o cliente final, venha comprar o seminovo também. Já quem vai optar pelo seminovo deve tomar alguns cuidados para evitar problemas. O cliente deve procurar uma loja que tem bastante credibilidade, checar sempre a quilometragem do carro, ver se realmente é uma quilometragem autêntica, não é uma quilometragem mexida. Por mais que seja seminovo, tem que ser tido esse cuidado, né? Mecânica, parte de lataria, funilaria. A documentação do carro usado é outro ponto que exige atenção. É indispensável hoje, tá? Procurar um despachante para ver o quê? Se não consta multa no carro, se não consta nenhuma restrição, tá? No veículo, caso é impossível fazer uma transferência, caso esteja algum bloqueio, tá? Que impeça esse veículo que está fazendo a transferência, o despachante ele consegue estar visualizando. Para quê? Para ele já estar posto informando o lojista, o estacionamento que ele tenha comprado esse carro, para estar verificando a situação e regularizando a documentação. Novo ou seminovo, todo mundo quer um carro flex para economizar, né? E os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, têm diversas vantagens sobre os combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel comum. Entre elas está a emissão menor de poluentes na atmosfera. Em 2013, pesquisadores da Unesp descobriram que é possível produzir o combustível limpo a partir do abacate. Reveja. Esta fruta pode ser encontrada facilmente em qualquer mercado. O abacate tem alto valor energético, possui várias vitaminas e é rico em fibras. E nas mãos dos pesquisadores da Unesp em Bauru, ele também vira combustível. Através de estudos, eles descobriram que é possível extrair biodiesel da fruta. Além disso, tem um aproveitamento melhor do que o da soja, da mamona e de outras fontes vegetais usadas atualmente. Nós observamos que nenhum pesquisador estava trabalhando com abacate. E daí surgiu o interesse. Fomos para a literatura, para o laboratório, fizemos as análises centesimais do produto e observamos que tem uma grande quantidade de óleo na polpa. O biodiesel é uma das apostas do setor energético e no futuro pode até substituir os combustíveis derivados do petróleo. Por isso, a busca por fontes renováveis de energia, que tenham custos mais baixos e sejam menos poluentes. O projeto começou em 2008. O processo foi desenvolvido pelos pesquisadores do Departamento de Química da Unesp em Bauru. O primeiro passo é separar o caroço da polpa, que é picada manualmente. Em seguida, ela é colocada neste triturador. Daqui, a pasta vai para o forno, onde fica secando com ar quente. O que sai é essa massa, que é despejada na prensa. O resultado é um material compactado que precisa ser misturado com um solvente. Aqui começam as etapas químicas. Esse líquido verde precisa ser centrifugado. Nessa etapa, sobra uma espécie de farelo, um resíduo do processo que seria descartado. No entanto, a pesquisa desta aluna de graduação descobriu aplicações para o que até então iria para o lixo. Descobrimos que o farelo ele tem bastante fibra, bastante
amido, ou seja, ele é um alimento energético, fibroso, o que é interessante para uma ração animal, por exemplo, complementar uma ração animal. Além do farelo, da centrífuga sai também este óleo em estado bruto. Ele é o material que vai ser usado no biodiesel. Quando aquecido, o excesso de solvente é separado do óleo vegetal. Esta é uma parte da composição do combustível. Para ficar completo, ele precisa de álcool na mistura. E os pesquisadores descobriram que o próprio caroço da fruta pode ser usado para obter o etanol. Depois de triturado, o caroço é misturado com água e enzimas neste equipamento. O resultado é um xarope de glicose, que depois de fermentado, vai para o processo de destilação. No final, o óleo extraído da polpa do abacate é adicionado ao álcool feito do caroço da fruta. A mistura dos dois tem que ser a uma certa temperatura, só então é que se obtém o biodiesel. A pesquisa trouxe resultados promissores. No entanto, viabilizar a produção do biodiesel em escala industrial ainda possui obstáculos. Um gargalo ainda seria a colheita dele, que é manual. A produtividade é relativamente baixa em termos de estado de São Paulo, por exemplo, que toda a área plantada vai para o consumo, vai para o supermercado. Uma outra, dentro do ponto de vista científico, testamos vários métodos para a extração do óleo, sobretudo enzimáticos, etc., prensagens, mas não tivemos outra opção senão a desidratação. Então, talvez esse seja ainda, dentro do ponto de vista de laboratório, um gargalo que você tem que desidratar. Isso consome energia, mas não é um impedimento dentro do ponto de vista industrial, que isso pode ser equacionado facilmente. Mesmo que os veículos ainda não sejam abastecidos com o que sai do abacate, existem aplicações possíveis para os extratos obtidos em laboratório. O óleo do abacate ele tem uma outra propriedade muito importante, que seria a aplicação em cosméticos. Na verdade, agregaria maior valor financeiro do que se pensasse em biodiesel. Por exemplo, eu poderia vender hoje a custo 1 litro de óleo para cosmético em torno de R$20. Para a produção de biodiesel em torno aí de R$2. Mas a indústria de cosmético ela exige alta pureza. E, em princípio, nós não temos ainda uma metodologia científica que você possa ter um óleo puro, mas que mantenha as propriedades dele como a indústria do cosmético exige. Esse ainda é um gargalo para a gente. Programado para ser realizado hoje, o segundo mutirão do DAI para reparar vazamentos de água em Bauru foi cancelado por conta da chuva que caiu logo cedo de manhã. Os trabalhos foram reagendados para amanhã das 7 às 5 da tarde, caso o tempo colabore. No total, 60 servidores do DAI atuarão em 26 bairros da região norte da cidade, a mais prejudicada pelo problema. Atualmente, o DAI registra mais de 400 vazamentos de água, sendo que 179 estão localizados nesta região de Bauru. Problemas relacionados à rede de água devem ser informados pelos telefones 0800 771 0195 ou 3235 6140. Veja agora a previsão do tempo com informações do IPMET e do CPTEC. Uma massa de ar quente está sobre o estado de São Paulo. O ar, no entanto, está úmido, o que favorece a ocorrência de chuvas em pontos isolados. Em Bauru, a umidade do ar está em 52%. A velocidade dos ventos é de 6 km por hora. A temperatura mais alta hoje foi de 31 graus. A máxima amanhã deve alcançar 33 graus em Bauru, Agudos e Piratininga. E vem aí a nova temporada do programa Aula Pública Ópera Mundi. E dessa vez você aqui de Bauru pode e deve participar. É só ir até o Bosque da Unesp nos próximos dias 28, 29 e 30 de janeiro. No dia 29, próxima quarta-feira, 2 assuntos em debate. Às 9 da manhã, Franklin Martins, jornalista e ex-ministro da Comunicação Social, fala sobre por que a mídia deve ser regularizada. Já às 10h30, Roque Monteleone, professor da Unifesp e ex-inspetor da ONU, explica o que são armas de destruição em massa. Não precisa ser aluno da Unesp para participar. É só ter vontade de aprender e discutir novos temas. E até sexta-feira, a TV Unesp reapresenta a primeira temporada do programa. Qual a solução para a crise econômica? Como seria o mundo sem petróleo? Existe segurança na internet? Como o Brasil age com países vizinhos? E quais foram os resultados da guerra às drogas? Aula Pública Ópera Mundi. Reveja a primeira temporada.
aqui na TV Unesp. E agora a gente faz um intervalo para no próximo bloco você ver uma entrevista com o professor da Unesp, Célio Losnach. O assunto é um curso sobre cinema e ditadura. Voltamos já já. Agora o nosso assunto é cinema e história. Estão abertas as inscrições para o curso Cinema, Política, Sociedade e Ditadura. Eu converso agora com o coordenador do curso, professor da Unesp, Célio Losnach. Professor, obrigado pela sua presença aqui no Unesp Notícias. Qual que é o objetivo desse curso? É um prazer estar aqui. O objetivo desse curso é oferecer um momento de reflexão sobre o período ditatorial, particularmente a partir de um viés, pelo cinema. Ou seja, o grande objetivo é discutir a ditadura e o cinema, ou seja, como o cinema retratou e vem retratando o golpe e o período ditatorial no Brasil. Ou seja, como o cinema explora aspectos da sociedade brasileira do período. E serão analisados diversos filmes sobre essa época. Como você disse, são 11 aulas, sendo a primeira introdutória e depois 10 filmes, sendo um filme para cada aula. E quais são esses filmes, professor? Bom, o primeiro nós temos, por exemplo, Terra em Transe, que é um clássico que discute o golpe. Depois nós temos uma certa variedade, tais como Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, que explora o aspecto da marginalidade e da vinculação da polícia à marginalidade, a exploração dos criminosos para benefício próprio, a presença dos grupos de extermínio já nos anos 60 e nos anos 70, e um filme de ficção. Então essa é outra característica do curso, é que ele trabalha com filmes denominados de ficção e filmes chamados de documentário. A maior parte é de ficção. Recentemente tem saído algumas reflexões que apontam que os filmes de ficção ficam mais nítidas, são mais memorizados, chamam mais a atenção das pessoas relativo a determinados problemas do que os documentários propriamente dito ou outras fontes, como os textos escritos. E todos nós temos um certo prazer com o cinema, né? Podemos variar em relação ao estilo, ao que se chama de gênero, mas a maior parte das pessoas na atualidade tem um certo prazer com o cinema. Então o objetivo é juntar essas duas coisas. E qual que será a dinâmica dos cursos? Bom, basicamente a aula é constituída de assistir ao filme em grupo na sala e depois discuti-lo, com uma preparação prévia do professor encarregado de analisar o filme. Então ele analisa o filme e aí a classe debate. Cada aula é um professor diferente, né? Exatamente. São mais 9 colegas coparticipando. O golpe de 1964 completa 50 anos agora em 2014. Na sua avaliação, esse é um período bem retratado pelo cinema nacional? Há uma produção significativa. Foi muito difícil escolher quais filmes inserir e quais descartar. Então eu procurei ter alguns representativos, ou seja, um equivale ou discute questão semelhante a vários outros. Mas ainda assim, apesar de ter uma produção importante, eu penso que ainda faltam obras que revelem perspectivas diferenciadas da sociedade brasileira, porque a maior parte deles explora a política propriamente dita, que é a presença dos grupos de esquerda e a ação dos militares no aparato repressivo. Talvez em termos numéricos, essa é a grande questão. Como as esquerdas atuaram, os dilemas, os problemas, os conflitos e as estratégias de ação dos militares. Ao meu ver, a maior parte dos filmes se concentra nesse aspecto, é um aspecto importante. Mas mesmo assim, por exemplo, relativo aos bastidores da ação do Estado, ou relativo à presença das classes populares, dos trabalhadores, são aspectos ainda não muito explorados.
Um dos filmes escolhidos, por exemplo, para explorar um viés, é a questão das mulheres, a questão de gênero. Então, Que Bom Te Ver Viva é um documentário produzido pela Lúcia Murat, que foi militante de esquerda, foi presa e torturada. E aí ela elaborou esse filme, colhendo depoimentos de pessoas, que vivenciaram a prisão, mas também inserindo reflexões dela por meio de uma atriz, Irene Ravache. Então há uma mescla de informações, vamos dizer, documentais, vindo dos militantes, das mulheres, mas também de algumas reflexões sobre a trajetória, sobre o problema, por exemplo, da mulher torturada e da vida dela pós-prisão, como relação com companheiros, com filhos, as dores e os traumas que permaneceram apesar do tempo. Professor, quem pode participar do curso? Olha, o curso é aberto a todos, desde que esteja, no mínimo, cursando uma graduação. Então, estudantes, universitários, profissionais, pessoas já formadas, das mais variadas áreas, são bem-vindos. São quantas vagas? 50 vagas. O curso é gratuito, então seria interessante quem se inscrever logo, porque acredito que as vagas se esgotarão logo. As inscrições? São feitas na Unesp, num órgão chamado STAEP. As inscrições, informações lá no STAEP pelo 14-3103-6142. Que pertence, mas que pertence à FAAC, Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, e eu pertenço ao Departamento de Ciências Humanas. Então, qualquer dúvida pode se ligar ao Departamento de Ciências Humanas que teremos informações a oferecer. Professor Célio Losnak, muito obrigado pela sua participação aqui no Unesp Notícias. Foi um prazer. O Unesp Notícias termina agora. Até amanhã. Tchau.